Assentai-vos, querido povo de Deus. Que Deus nos possibilite, muitas vezes ainda nos encontrarmos antes de partirmos para a casa do Pai. Que Deus nos possibilite, muitas vezes ainda estarmos aqui para curar os nossos corações, para arrancar as nossas feridas, para tirar o que nos dói, antes da gente ser chamado para a casa definitiva do Pai. Noite de bênçãos, noite de graças. Tomé, o apóstolo das dúvidas. Acredito, mas ele só acredita naquilo que ele vê. E nós temos que fazer um papel inverso: acreditar não naquilo que vemos, mas no Deus que tudo pode mudar em nós. Todos nós temos um pouco de incredulidade, todos nós aqui. O ser humano é uma mistura de fé e dúvida, confiança e desconfiança, amor e desamor. Às vezes desconfiamos até de Deus, sobretudo nos momentos em que Deus parece fechar as portas para a gente avançar na vida. Mas eu acredito em Deus, Padre. Eu sei que você acredita, mas também acho que muitas vezes sua fé é como a de Tomé. Você precisa ver para crer. Se Deus me ajudar nesta situação, eu dou o meu testemunho. Não é necessário esperar que Deus lhe dê algo em troca para você testemunhar a sua fé. Você pode testemunhar a sua fé mesmo que Deus não tenha lhe dado aquilo que você pediu. Você deve acreditar que Deus fará o melhor para a sua vida, e por isso você sempre testemunhará a sua fé. Sabemos que cremos em Deus quando nos abandonamos nele, quando nos permitimos ser guiados por Ele. Muitas vezes durante as dificuldades, o ser humano questiona a existência de Deus. Meu irmão morreu. Se Deus existisse, ele não teria morrido. Se Deus existisse, meu filho não estaria doente. Se Deus existisse, Ele não teria tirado meu filho. Se Deus existisse, Ele não teria tirado meu marido. Se Deus existisse, Ele já teria me dado uma oportunidade. Infelizmente, hoje em dia, as pessoas elas são movidas pelo racionalismo e pelo materialismo, e elas subjugam Deus ao racional e ao material. Ora, o que significa, Padre? Significa que a racionalidade faz parte do que somos como humanos, e não podemos ignorar a razão, que é fundamental para entender e esclarecer as coisas. A gente pensar, questionar, ter dúvidas. O que não podemos permitir é que a razão domine a nossa fé. A razão tem elementos valiosos para a fé, mas a fé deve ser sempre algo muito mais sublime do que apenas a razão. Ela é sobrenatural, é o que nos liga e nos une com o divino. Por isso, não devemos deixar que a nossa fé se torne material. Eu só acredito em Deus se Deus me dá isso. Se eu ganhei este livro, eu pedi para Deus para Ele me dar esse livro, então eu ganhei, ele existe. Tem gente que a fé é material. Se Deus me deu, eu tenho fé. Deus não me deu o livro que pedi, eu não tenho fé. O que é que isto causa dentro da gente? Um profundo perigo do ateísmo, porque a gente reduz Deus à matéria. A gente reduz Deus ao que Ele vai me oportunizar ter de matéria. Se eu não tenho, eu duvido. Se eu não tenho, eu não acredito. Eis o problema nosso.
A fé é sobrenatural. A fé é o que nos liga ao divino. Não deixe que a sua fé se torne material. A fé material é aquela em que acreditamos apenas no que vemos e tocamos. Desculpe, mas isso não é fé. Na verdade, é falta de fé. Nós devemos crer em Deus que não vemos, mas sabemos que existe. O amamos e tocamos porque Ele toca em nós, a sua graça está em nós. Sua fé precisa ir além dos sentidos. Sua fé tem que ir além dos sentimentos, pois ela é o encontro pessoal e transformador com Deus. Precisamos acreditar que a graça dele se materializa quando vivemos nossa fé e o colocamos em prática. Tu estás aqui hoje na missa de cura e libertação, tu estás pedindo uma graça, estás pedindo uma bênção. Ah, Deus não me deu, não volto mais lá. Não é assim. Por que Deus não te deu hoje o que tu queres hoje? Porque Ele sabe o todo da tua vida. E há coisas que se você ter hoje, você não vai saber lidar com isso, você vai perder. Há coisas que você está pedindo hoje, que se Ele te dar hoje, você não vai saber lidar, você não vai saber ter nas mãos, não vai saber ficar perto, não vai saber segurar. Deus tem o tempo dele para ajeitar as coisas. E Deus, Ele vai nos dar as coisas na hora que Ele souber que a gente está preparado para tê-las, aquilo que a gente pede. Então, confia, reza, continua a tua luta, continua o teu projeto de rezar, de confiar, de ir. Quando permitimos que Deus conduza nossas vidas, acreditamos que o melhor virá. Eu não estou rezando em vão. A fé em Deus não se materializa de forma física, mas sim através de gestos, amor e atitudes que demonstram a nossa crença. Não abale a sua fé, seja firme, resista aos pensamentos ruins que possam destruí-la. Às vezes, quando passamos por decepções, a nossa fé se abala e permitimos que a incredulidade ocupe o seu lugar. Às vezes a gente permite que a incredulidade ocupe o nosso lugar por causa dos desastres humanos que a gente tem. Não, toma cuidado. No evangelho de hoje, Tomé estava se recuperando de uma profunda decepção. Tomé sofreu ao ver seu mestre ser crucificado. A reação de Tomé é por uma decepção que ele teve na vida. A reação de Tomé é por uma dor que ele carregava dentro dele. Ele acreditou em alguém, apostou em alguém, mas se decepcionou naquele em quem ele apostou. E isso acontece comigo. Eu na minha vida estou cheio de decepção de pessoas que eu apostei, que eu acreditei, que eu confiava, que eu achava que eram as melhores pessoas do mundo, e não eram. Mas nem por isso eu vou deixar de acreditar que é impossível ter um amigo, que é impossível partilhar a vida, que é impossível encontrar pessoas boas. E Tomé, ele manifestou naquele ato o seu abalo, o seu sofrimento, a sua decepção, e a incredulidade passou a tomar conta e a ocupar o seu lugar. Muitas vezes não mergulhamos no mistério da cruz de Jesus, e por isso nos abalamos diante das dores da vida, diante dos problemas da vida. Quando vivemos uma fé autêntica, provada no mistério da cruz de Cristo, independentemente do que vier, do problema, da dificuldade ou da dor, mesmo quando não sintamos a presença de Deus naquele momento, a gente sabe que Ele está ali, porque a nossa fé, ela vai além dos nossos sentimentos. Não devemos crer porque sentimos, mas porque Deus nos ama. E essa deve ser a nossa resposta de amor a Ele, a nossa fé. Por eu saber que Deus me ama, eu vou ter fé. Por isso a fé deve estar sempre além dos sentidos e sentimentos, porque a fé é o encontro pessoal, é o encontro transformador com Deus, que deu razão e sentido à nossa vida. Por isso que ele diz no final: não sejas incrédulo, Tomé, mas seja fiel.
Seja fiel nas pequenas coisas, que Deus será fiel em muitas coisas. Seja fiel no que tu pode, que Deus vai ser fiel no muito mais. Eu queria terminar. Hoje de manhã, às 7 horas, nós tivemos missa. E eu dizia, o que é que eu vou terminar a homilia hoje dizendo para o povo no santuário? O que é que eu vou dizer para eles voltarem para casa hoje, pensando? E na vinda para cá, conversando no carro, estávamos eu, o bispo, o padre Gabriel, juntos. E eu queria terminar te dizendo uma coisa muito simples. Nunca permita que as decepções com as pessoas, nunca permita que o erro das pessoas contra você te façam ser amargo ou perder a vontade de ter amigos, de ter pessoas perto, de ter amizades novas, porque uma pessoa um dia errou contigo. Não permita que o erro de alguém tire de você a credulidade de crer que ainda é possível encontrar pessoas boas. Não permita que uma pessoa que falhou contigo, e talvez tu teve 4, 5, 6, 7 decepção, que valha para a tua vida toda ser anulada no encontro com outras pessoas. Não permita que a tua insegurança de permitir pessoas novas chegarem perto de você, pessoas novas se aproximarem, porque você se decepcionou com uma. Não se feche, não se tranque. Tomé sofreu, porque ele apostou tudo em Jesus, e depois ele morreu. E quando ele coloca o dedo, ele diz: meu Senhor e meu Deus. Às vezes, a gente já foi muito ferido, muito machucado pelas pessoas, e a gente até tomou uma decisão na vida já. Às vezes eu, às vezes tu. Quantas vezes talvez você disse assim: para mim deu, porque amigo não existe, porque até hoje os amigos que eu tinha só me ferrei. Para mim deu, amar na minha vida nunca mais eu vou amar, porque só chorei e me decepcionei. Para mim chega. As pessoas que vêm para perto da gente parece que vêm só para explorar e para tirar da gente, porque na hora que a gente precisa, ninguém fica perto. Entenda uma coisa: se existe muita gente assim, mas também o inverso, o reverso é verdadeiro. Existe muita gente que, como você, espera encontrar alguém que seja como você, procurando alguém que seja verdadeiro, que seja honesto, que seja sincero, que seja fiel na conversa, no que tu confia, naquilo que tu fala, naquilo que tu busca. Não feche as portas da sua vida para um novo, porque você sofreu algumas decepções. Faz parte do amadurecimento da vida da gente e de nós enquanto ser humano. Amém. Creio, Senhor, mas aumentai-me